Bom dia a todos, hoje 2 de março de 2022, quarta-feira de cinzas, iniciando a quaresma de 2022. O Evangelho é de São Mateus, o capítulo 6, versículo de 1 a 6, mais os versículos de 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar vossa justiça na frente dos homens só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto. Teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receber a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfume a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Olha só. Hoje, como disse, quarta-feira de cinzas, iniciando a quaresma, é um dia de silêncio, oração, jejum, abstinência de carne. Por quaresma nós entendemos um tempo forte, marcado pela penitência e conversão dos corações humanos para a prática do amor e da caridade. São 40 dias que antecedem a festa da Páscoa de cada ano. Um tempo considerado como um grande retiro, ou seja, um tempo de retorno, de reencontro, visando o encontro com Deus, com os irmãos e conosco mesmo. E isso fazemos através da oração, da escuta da palavra de Deus, na prática dos sacramentos, sobretudo a confissão e a Eucaristia, e ainda através dos exercícios de mortificação, como o jejum. E além disso, ainda temos a caridade com os irmãos mais pobres. A quaresma tem no centro a imagem concreta de Jesus Cristo, ou seja, a sua pessoa, mas também e sobretudo a sua paixão, morte e ressurreição. Daí surge um convite para caminharmos com ele rumo à sua Páscoa e nossa Páscoa. No Evangelho de hoje encontramos aquelas 3 práticas de piedade judaicas e cristãs muito importantes e que nos ajudam muito nesse tempo de quaresma a fazermos uma boa caminhada para a Páscoa. Judaica, por quê? Porque já eram vividas e estimuladas pelos judeus. Cristãs, por quê? Porque Jesus as aceitou, mas as corrigiu, para que fossem melhor vividas pelos cristãos em todos os tempos. E são elas a oração, o jejum e a esmola. Primeira delas, a esmola, que significa a caridade, ou seja, o nosso gesto de ajuda, de solidariedade para com o irmão sofredor. E nesta prática celebramos o nosso encontro com os irmãos, sobretudo os mais simples e pobres. Segunda delas, a oração, ou seja, nossa prece, nossa súplica, nossos pedidos e agradecimentos, nosso diálogo franco e aberto diante de Deus, que é nosso Pai, e que como Pai nos entende e usa de misericórdia e compaixão para com todos nós. E nesta prática celebramos o encontro com Deus. Terceira prática, o jejum. Um gesto livre e consciente que fazemos em reparação de nossos pecados. Pecados esses que romperam com os laços da amizade com Deus e também com os nossos irmãos e irmãs. Quando nos privamos de alguma coisa ou de algo importante, mas feito por um gesto de sacrifício e mortificação, em favor de nós mesmos, pelo bem de nossas almas, refeitas pela misericórdia de nosso Deus, que nos perdoa sempre. Nesta prática, celebramos o encontro conosco mesmo.
Essas três práticas, já vividas pelo povo judeu, foram aceitas por Jesus, mas com as devidas correções, ou seja, não fazê-los de maneira externa, pura e simplesmente, chamando a atenção de todo mundo, como se fosse um exibicionismo da sua caridade e da sua piedade pessoal, mas de forma discreta, de forma interior, somente para que Deus veja e ninguém mais. E isso nos ajuda também a caminharmos nesta nossa quaresma, preparando a nossa Páscoa, na humildade, na simplicidade e na discrição acima de tudo. E no final de tudo, as cinzas que recebemos neste dia é um sacramental da Igreja e vem nos recordar que do pó viemos e para o pó vamos retornar. E alerta vem agora, se não nos convertermos, vamos permanecer no pó, não havendo, portanto, a ressurreição tão esperada. E isso, meu irmão e minha irmã, só depende de nós. Caminhemos, então, a partir de hoje, neste tempo de quaresma, preparando a nossa Páscoa de 2022. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia, fiquem com Deus.